Eu vou pedir para vocês abrirem em dois textos, tá? Abra primeiro em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, aí vocês marcam aí o texto de Hebreus, que nós vamos, do meio para o final, entrar em Hebreus, que tem a ver com a palavra de hoje, tá bom? Mandar um abraço para quem está nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, marca aí. Como nós estamos sem telão, o nosso telão deu problema, então nós vamos acompanhar na Bíblia. Quem trouxe, né? Quem não trouxe pode acompanhar com quem está do seu lado, se alguém do seu lado tiver a Bíblia, ou se você quiser ficar atento ao que eu estou falando aqui, tá bom? Então veja qual é a melhor maneira. Todavia, ficar aí atento a tudo que será ministrado essa noite no nosso coração. Hebreus capítulo 12, marcou? Agora nós vamos abrir, que é o texto que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. E aí você fica com a tua Bíblia aí aberta, porque nós vamos ver alguns pontos aqui importantes no texto. E aí nós vamos meditar sobre aquilo que Deus quer falar hoje ao nosso coração, tá bom? Marcaram Hebreus capítulo 12? Marcou, né? Deixa ele aí marcadinho para a gente chegar nele mais tarde. Hebreus capítulo 10, eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo 10, Hebreus 12, 1 Coríntios capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos antepassados estiveram todos debaixo de uma nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, vem de fornicação, não forniquemos, como alguns deles também fornicaram. E por causa disso, caiu no único dia 23 mil pessoas. 9. E não tentem a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelo veneno da serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como um sinal, como uma figura, e estão escritas lá para aviso nosso aqui, para quem já são chegado o fim de todas as coisas. Por isso, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos permitirá ser tentado acima do que você pode resistir. Antes, quando vier a tentação, Deus também dará escape para que você possa suportar. Diga graças a Deus. Agora vá para Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes do recado que argumentava convosco como filhos? Dizia ele: filho meu, não despreze a correção de Deus, nem desmaie quando for repreendido por ele, porque Deus corrige quem ama e açoita, castiga somente quem recebe por filho. Se você suportar a correção, Deus vos tratará como filho. Porque qual é o filho que tem pai que ele não o corrija? Mas se você não é corrigido, do qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, sois bastardo. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra que será ministrada nessa noite. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala com o teu povo, com aqueles que estão assistindo através da internet, que nós possamos entender tudo aquilo que o teu Espírito quer ministrar. Tenha liberdade em nosso meio. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Você diz? Pode sentar. Bom, aqui na carta aos Coríntios, Paulo começa o capítulo 10, dizendo assim, olha aí o que tem no versículo de número 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, não quero que vocês fiquem sem saber. Irmãos, ignorar tudo que Paulo acabou de dizer é muito perigoso, porque Paulo começa aqui no capítulo 10 de Coríntios, falando do povo de Israel, que saiu do Egito, que atravessou o mar, que viu milagres, que comeu o pão, o maná que caiu do céu, que bebeu água que brotou da rocha. Mas a maioria dessas pessoas que viveram tempos que nós aqui nunca veríamos, de milagres e de manifestação física do poder de Deus, mas aquela maioria daquelas pessoas morreram perdidas no deserto. Por quê? Porque o que Paulo está ensinando aqui é que a experiência espiritual não substitui a obediência espiritual. Eles tiveram um privilégio. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram uma coluna de fogo. Eles viram fogo caindo do céu. Eles foram alimentados de forma sobrenatural. Mas eles não quiseram serem transformados. O seu caráter. É por isso que ser batizado não garante santidade. Tomar a ceia não garante fidelidade a Deus. Estar na igreja não garante que verdadeiramente somos convertidos. Olha o versículo 5. Paulo vai dizer tudo isso que o povo viveu. E no versículo 5 ele vai dizer: mas Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou. Isso é devastador. Deus pode não se agradar de quem vive dentro da igreja. Deus pode não se agradar de pessoas que estão no ambiente onde Ele se manifesta, onde a glória aparece, mas Ele não se agrada de alguns, diz o texto, da maioria. Aleluia! E aí ele vai dizer no versículo 6 que estas coisas que aquele povo viveu, aqueles milagres, e mesmo assim Deus os fez morrer no deserto. Paulo vai dizer no verso 6: isto serve de exemplo para nós. Paulo diz: olhe para eles, vejam o que Deus fez e olhem para vocês. Olhem para eles. Aí no versículo 6, Paulo vai dizer: não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram. Irmão, cobiça não é só dinheiro não. Cobiça é desejar tudo o que Deus proibiu. Tem coisas que Deus proibiu, você não faz, mas deseja.
Não faz porque não teve oportunidade. Não faz porque não teve motivo. Se tivesse, fazia. Mas cobiça. O coração está cobiçoso, desejando uma hora ou outra uma oportunidade de fazer o que Deus proibiu. O que Paulo está dizendo é: eles viviam cobiçando. Isso era a prova de que eles amavam o Egito. Estamos dentro da igreja, mas com o coração cobiçoso para fazer o que não deve. Você ama o mundo. Verso de número 7, ele cita outro pecado. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir aos pés de um bezerro. Idolatria. Idolatria não começa apenas com imagem. Começa quando Deus deixa de ser o centro. Quando o lazer que a gente frequenta substitui aquilo que deveria ser prioridade. Estamos com vários ídolos hoje. Já passou, Senhor, essa época de imagem, de escultura. Até os católicos, até os padres estão pregando que adorar a imagem é errado. Até os padres. Esse dia eu postei uma pregação de um padre no meu Instagram. Que palavra! Ele pregando sobre o erro que os católicos fazem a se prostrar diante de imagem, até imagem dentro de casa. Essa fase já passou. Os ídolos de hoje são prazer, dinheiro, redes sociais, o ego, relacionamentos. Nós fazemos disso nosso ídolo. Tem pessoas aqui que no dia em que arrumar um namorado ou uma namorada, ela sai da igreja e fica com o namorado. Tem pessoas aqui que no dia que arrumar um emprego que ganha bem, ela sai da igreja para ficar com o emprego. E o problema não é namorado, o problema não é emprego, o problema é o coração idólatra. Porque todo prazer que te afasta de Deus vira um ídolo na sua vida. Verso de número 8, ele vai dizer outro pecado. Caíram por causa da fornicação em um só dia 23 mil pessoas. 23 mil pessoas, está escrito no livro do Êxodo, morreram num dia só, porque começaram a fornicar. O que é fornicação? É você ter relação sexual fora do casamento. É quando os namorados, os noivos, têm contato sexual de qualquer tipo, mas não são casados. Fornicação. Irmão, Paulo não suaviza. Imoralidade sexual sempre trará morte espiritual. Quem brinca com pecado sexual está brincando com a ira de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo: olhem para eles e olhem para vocês. Como que diz assim: Deus não mudou. O que Deus fez com aquele povo no deserto, Deus vai fazer com vocês também. A graça de Deus não virou licença para pecar. E aí no versículo 9, ele cita outro pecado. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e morreram 23 mil. E não tentem a Cristo. Tentar a Deus é pecar, esperando que você sempre terá uma chance de se perdoar. Tentar a Deus é desobedecer, achando que uma oração que você sai saindo de casa, todo desmantelado, mas Deus tem a obrigação de te dar livramento. Tentar a Deus é viver no erro, esperando que Deus haja com você com misericórdia. O apóstolo Paulo, no livro dos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo disse: com Deus não se zomba, isso que o homem plantar, certamente colherá. A gente vive uma vida desmantelada, ainda tem coragem de dizer assim: ó pastor, mas isso é errado? É, mas só que a minha vida é boa, meu casamento é bom. Tentando a Deus, desafiando a Deus. É como quem diz assim: ó, Deus odeia o pecado? Não, não é muito bem isso que ele quis dizer, não. Porque eu faço e nada acontece comigo. São pessoas que usam a graça como desculpa. Estamos no tempo da graça. Deus é amor. Deus não vai fazer uma coisa ruim, não vai me castigar, porque Ele sabe que eu estou fazendo porque eu amo.
Versículo 10. Outro pecado que ele cita: e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e morreram, pereceram na mão do destruidor. Murmurar não é reclamar da vida. Murmurar é questionar o caráter de Deus. O povo de Israel tinha comida, era a mesma comida todo dia era pão que Deus mandava. E não tinha suco não, era água, pão e água, todo dia, pão e água, pão e água. E diz o texto que eles não tinham roupa nova, era uma roupa só que Deus deu no deserto. Só que Deus fez com que aquela roupa durasse muitos e muitos anos sem se desgastar. Mas qual é o mal do povo? Vou passar ano novo com roupa velha? Não vou para o culto de Natal não, porque eu não tenho roupa nova para ir. É um miserável, não é não? Ah, crente miserável. Dai graças a Deus que essa chinela tu está desde o ano passado, não se estourou ainda. É Deus cuidando de você. Presbítero, vai fazer 4 anos que eu tenho esse blazer. 5 anos de sapato. É de marca. Isso é Deus que cuida. Ah, mas eu queria uma roupinha nova, eu queria ajeitar o cabelo. Para de murmurar, tu está falando do caráter de Deus. Você só tem aquilo que você precisa para agora. Você só tem aquilo que você precisa para hoje. Não é vergonhoso participar do culto de Natal, de Ano Novo, de aniversário, com a mesma roupa que você veio para o congresso, não. Vergonhoso é estar aí fora, desonrando o nome de Cristo e a igreja. Quando a gente reclama do que a gente tem, a gente está murmurando contra o caráter de Deus. Murmuração é rebelião disfarçada de desabafo. E aí ele vai dar um recado. Versículo 12: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Esse versículo é uma bomba no nosso orgulho. Sabe por quê? Porque a gente acha que nós estamos num patamar tão bom que a gente não pode cair. E muitos já começou a cair faz tempo. Por quê? Porque o perigo não está no fraco. O perigo está em quem se acha demais. Verso 13: porque não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Paulo está dizendo: Deus não te tenta, mas também Deus não passa a mão na sua cabeça se você cair na tentação. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus está dizendo: não crio a tentação, mas permito a provação. E sempre que a provação vier, Deus sempre oferece uma saída, um escape. Se você caiu, não foi porque Deus falhou, foi porque você escolheu não sair da onde o pecado estava te convidando. Porque quando você entra num ambiente que o pecado está na porta, Deus abre uma janela. Corre daí, foge daí. A gente não sai se a gente não quiser. Tentação não é pecado, mas permanecer nela é uma escolha sua. E aí aqui no capítulo 10, Paulo está falando sobre o desmantelo que o povo está, e está indo para a mesa da Santa Ceia, cear, como se nada tivesse acontecendo. Leia o versículo de número 14 para você ver. Aí no próximo capítulo ele vai dizer: porque recebi do Senhor que também vos entreguei na noite em que o Senhor Jesus tomou o pão, partindo tendo graça disso, tomai e comei. Porque antes ele começa a repreender, para depois falar da ceia. Olha o que ele vai dizer no versículo 14: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, Paulo está sendo radical. Não existe meio termo espiritual. Ou você participa da mesa do Senhor, ou você participa da mesa do mundo. Deus não divide o altar dele com ninguém. Deus não divide. Nós estamos vivendo
um cristianismo misturado, uma fé misturada, e isso é abominação aos olhos de Deus. Paulo vai dizer: todas as coisas são lícitas. É nesse mesmo texto aqui, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Aqui Paulo destrói a teologia liberal, que diz que não é pecado, que nós estamos no tempo da graça. E a pergunta é: posso? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: convém? Edifica? Glorifica a Deus? Nem tudo, irmãos, que é permitido é aprovado por Deus para você. Verso de número 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, portando-se de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vai comer, vai beber, vai fazer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está o crivo final: vida, corpo, dinheiro, relacionamentos, redes sociais, esporte, trabalho, igreja. Tudo ou glorifica a Deus ou condena o seu testemunho. A frase é forte: se Deus não é glorificado na sua vida, Ele não é teu Senhor e não é teu Pai. Paulo está falando sobre isso. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Muitos saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: não morra. Não, parece até que é contigo a pregação. Diga assim: não morra no deserto por causa de um pecado que você se recusa a abandonar. Aí eu entro em Hebreus, estou terminando já, 8:25, está cedo. Aí eu entro em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Porque Deus corrige o que ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Porque se vocês não são disciplinados, não são filhos de Deus, são bastardos. Paulo está mostrando aqui em 1 Coríntios 10 como tratou Israel. E em Hebreus ele mostra como a igreja será tratada. Por que ele tratou assim? O deserto não foi abandono. O deserto foi correção de Deus para um povo desobediente que não queria se consertar. Israel não foi descartado. Israel foi disciplinado por Deus. É só olhar. Deus abriu o mar, Deus deu maná, Deus deu água da rocha, fez cair fogo do céu, a nuvem cobria de dia para não morrer no calor, a coluna era levantada de noite para não morrer de frio. Deus cuidava, porque Israel era filho e não bastardo. E filho, se não obedecer, vai pro cacete, vai apanhar para aprender que pai é pai. Êxodo capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz: porque Israel é meu filho, meu primogênito, diz o Senhor. Irmão, Deus não disciplina estranho não. Deus não disciplina ímpio não. Mas fulano é todo desmantelado, e tem carro, e tem casa. É um bastardo, que não tem pai, que quando morrer, o diabo vai dizer: tem pai não? Então teu pai sou eu. Bastardo é todo aquele que não tem pai. É aquele que é quando o homem, vamos dar um exemplo, que Isabel tivesse um filho com outro homem. E aí não deu certo o casamento, foi morar com Jairo. Aí Isabel diz assim, olha Jairo, esse filho, você é meu marido, mas esse filho aqui não é seu não, viu? Nem pense em bater. Se tu fosse pai, ela ia coragem de dizer isso? Por que ela disse isso? Que tu não pode bater? Porque tu não é o pai.
Aí não cresce um filho não, cresce um monstro. Um monstro que não apanha, que não sabe o que é correção. Um bastardo. E tu está pensando que Deus é igual a gente? Deus desce ao cacete para aprender. Olha o que ele fez com Israel. 40 anos. Uma caminhada que era para durar 40 dias do deserto, a ponta. Deus fez eles rodearem 40 anos. Ou aprende, ou vai morrer debaixo de caceta aqui. Deus não disciplina estranhos. Deus disciplina filhos. Ninguém aqui, a maioria são pai. Você não vai bater no filho dos outros, né? O máximo que você vai fazer é dar um carão. Agora no seu, a conversa é diferente. Conversa é diferente. Se estais sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Se tiver alguém aqui que está vivendo no pecado, está vivendo no erro, e a tua vida está indo bem, se preocupe não, Deus não é teu pai. Porque quando é filho de Deus, diaconisa Marlene, só basta pensar em fazer uma coisa errada, daqui a pouco começa a dar tudo errado. Só basta desobedecer um pouquinho de nada, daqui a pouco quebra móvel, quebra carro, corta a Bolsa Família, corta aposento, e a pessoa diz, meu Deus do céu. Por quê? Porque tu é filho. É por isso que Deus está ali na régua ali, ó. Agora um monte de crente que está na igreja, desmantelado. Agora não, mas daqui para janeiro vai estar dançando na festa de São Sebastião. E depois que passar a festa vai para a igreja de novo. E está com dinheiro no bolso. E tem tudo que quer. Claro! Não é filho. Não tem pai para corrigi-lo. Óbvio. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja dos ímpios. Porque quando morrer, repita comigo, filho é quem suporta a correção. Diga de novo, filho é quem suporta a correção. Se estáis sem correção, sois bastardo. Irmão, quem só quer promessa, mas rejeita a correção, não quer Deus, quer benefício. Porque Deus corrigiu Israel, porque não desistiu de Israel, porque Israel era filho dele. E para corrigir Israel, Deus matou a maioria. Uns morreram de fome, outros do veneno da serpente, outros morreram porque a terra abriu e engoliu. Outros, Deus mandou tocar fogo. Deus matou a maioria. Mas Deus preservou a nação. Deus feriu. Mas Deus não abandonou os que eram filho dele. Porque quando Deus te corrige, é uma prova de que é teu pai. Porque correção é prova de compromisso. Aleluia. Quando Deus quer curar, Ele fere. Mas quando Deus abandona, é porque não é filho, é bastardo. E isso é assustador. É assustador. Nós vivemos fazendo o que não é certo e não acontecer nada. Tenha medo. Tenha muito medo de viver uma vida errada e as coisas estão dando certo. Isso é perigoso. Porque se morrer, morre sem pai. Isso é assustador. Porque quando Deus parar de te corrigir, é sinal de que Ele te tirou da família celestial. Quem está na igreja e vive em pecado, não é confrontado, não perde nada e continua prosperando, você já chegou no fundo do poço. Você já não é mais da família celestial. Isso não é favor de Deus. Ai, é porque Deus me ama muito, eu sou falha, Deus me ama muito. Não!
É porque Deus está te rejeitando e as portas largas do inferno estão esperando os seus olhos fecharem para você passar queimando eternamente. Cuidado! O silêncio de Deus é mais perigoso do que o castigo de Deus. O silêncio de Deus é mais perigoso do que o açoite de Deus. Que sejamos nós castigados aqui com a pior das doenças, mas morrer em Cristo, do que viver uma vida em abundância e quando morrer o inferno nos esperar lá. É melhor sofrer aqui, ser açoitado aqui, não ter nada aqui, sofrer aqui. Mas pastor, eu passo uma fome tão grande, mas está em obediência? Está sem pecado? A luta está grande? Permaneça. Seus filhos, é Deus te corrigindo, é Deus te açoitando, é Deus te batendo, para que você alcance o lugar à destra de Deus, como Jesus Cristo está. Irmãos, aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 17, o profeta disse: Efraim está entregue aos ídolos, abandone-o, deixa-o, largue-o. Bastardo não tem herança, filho é preparado para ela. Como é que você quer receber todas as bênçãos espirituais guardadas nos lugares celestiais e não quer ser preparado? Quando a gente tem um filho, ele é pequenininho, aí você vai dar comida, aí quando ele vai crescendo, começando a fazer birra, aí você chega no canto, olha, se tu fizer de novo tu vai apanhar. E aí ele faz de novo, aí você, ó, tome cacete. Aí faz 15 anos, acha que é o dono da casa, e aí você planta a tapa na cara, na boca, quebra logo 2 dentes, e aí cresce e vira adulto, acha que é o dono da casa, e você planta a tapa na cara de novo, para quando virar gente, você dizer: olha, meu filho é um homem, porque você preparou ele. Sabe por quê? Porque você que é pai, você vai morrer. Alguém tem que tomar conta da tua casa, alguém tem que tomar conta do teu carro, alguém tem que tomar conta do dinheiro que está na conta, que tu não gasta, vai deixar para o filho gastar. Mas se for um filho que você cuidou, ensinou, corrigiu, ele vai saber cuidar bem, dar continuidade àquilo que você foi. Por quê? Porque agora bastardo não tem herança, não tem pai. Entende isso? O bastardo não recebe nome. Só quem tem o sobrenome da família é quem é da família. Ou se você for uma pessoa adotada, oficializa na justiça. E aí nós somos adotados, vocês sabem, né? Toda a igreja ela foi adotada em Cristo. E recebemos o título de filho, porque tem um documento judicial dizendo que nós somos filhos, podemos ter o sobrenome. Tudo certo. Agora a gente que vive de todo jeito, o bastardo, não recebe o sobrenome, não recebe correção, não recebe herança. Já o filho é tratado, o filho é moldado, o filho é ferido, é açoitado, é corrigido, mas o filho é preparado. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus não está te maltratando, Deus está te preparando. Aí o versículo do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó, versículo 11: todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplo para nós. Paulo está dizendo, isso que Deus deixou escrito sobre o que Ele fez com o povo de Israel, é para a gente aprender, que para fazer com a gente, é 2 tempos. Aí em Hebreus 12 ele vai explicar porque que Deus tem que nos corrigir, para sermos participantes da sua santidade. É por isso que essa prova, esse deserto que você está passando, não é castigo eterno, é um processo de santificação.
Irmãos, o problema não é ser corrigido, é rejeitar a correção. É quando a prova chegar, vou para a igreja mais não, que está pior do que quando eu estava lá no mundo. Vai-te embora, bastardo. Bastardo, que não quer ser corrigido por Deus. Aí no versículo 11 de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, olha que interessante. Se você puder, abra aí. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 11. Diz assim: na verdade, toda correção no início traz tristeza. Toda correção no início traz tristeza. Mas depois produz fruto de justiça, exercitados por ela. No começo, que a gente leva um carão, uma correção, a gente acha ruim. Mas se a gente aceitar aquilo, vai se transformar em frutos de justiça, em coisa boa da parte de Deus. Quem rejeita a correção de hoje, colhe a condenação de amanhã. Mas quem aceita a correção de hoje, colhe os frutos de bênção amanhã. E aí, quando Paulo está para entrar no texto da ceia, que é o capítulo seguinte, o 11, nós estamos no 10, fica essa pergunta: filhos ou bastardos? Israel morreu no deserto porque resistiu à correção, não foi porque Deus falhou. A pergunta aqui não é se você é crente, a pergunta é se você é filho. Porque Paulo disse que crente, os demônios também são. Eles creem tanto que chega e estremece, de tanta fé que eles têm em Deus, mas eles não são obedientes. Filho é corrigido, bastardo é ignorado. Se Deus ainda te confronta, se Deus ainda te aperta, se Deus ainda te trata, agradeça. Isso é prova de filiação, é prova de que você é filho. Louvado seja Deus. Aí, no versículo seguinte do capítulo 10, Paulo inicia falando da ceia do Senhor. Assim como Israel era um povo, assim também a igreja é um povo. E ele vai dizer: examine-se a si mesmo, para que então coma do corpo, tome do sangue, e anuncie a morte do Senhor, até que ele venha. Faça uma autorreflexão. Como é que está a sua vida? Ninguém aqui é doido, todo mundo sabe. A gente sabe muito bem quando a gente apronta, quando quer aprontar. Faça uma autorreflexão. Você está aprontando por aí escondido? Não responda não, que aí também é sem senso, né? Você está aprontando por aí, você está querendo aprontar? Está aprontando por aí, pelo celular, por outras cidades, achando que ninguém está vendo, no trabalho, ou na escola, ou no bairro onde você mora. Está aprontando? Uma reflexão, estou. E aí, as coisas estão dando certo para tu? Tá não, pastor, comecei a aprontar, começou a dar tudo errado. Maravilha. Você é filho. E se você não mudar, o negócio vai piorar. Estou aprontando e está tudo bem. Minha mulher nem sonha que eu estou aprontando. Minha liderança nem desconfia. O povo não faz nem ideia. E está indo bem, meu trabalho, estou com saúde. Só não morra hoje, porque se você morrer, você tem um problema. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa: você vai apanhar, você vai ser açoitado. Não diga misericórdia não. Misericórdia, e Deus, que é misericórdia por cima do ouvido.
Diga para essa pessoa: você vai sofrer, mas vai virar gente na presença de Deus. Eu estava dizendo a quem? Eu acho que foi as irmãs que foi comigo fazer uma obra lá em Sapé. Eu vinha dizendo que eu não estou nem ligando com os crentes que não queiram ser obediente. Porque se for bastardo, daqui a pouco está fora. E se for filho, daqui a pouco está na prova. Uma prova miserável. Ô pastor, mas eu não fiz nada não. Aí quer dizer que Deus é mentiroso, hein? E tu tá certo. Quem está errado é Deus. E quem está certo é a pessoa que não merece a prova que está passando. Filhos ou bastardos? Você está preparado para a correção do Senhor? Está preparado? Estou não, pastor. Então não apronte. Estou não, pastor. Então faça as coisas certinhas. Estou não, pastor. Então se corrija. Muda esse relacionamento. Muda essas amizades. Muda esse ambiente que você frequenta. Muda essa fraude financeira que você vive. Muda essas coisas que você olha na internet. Muda o modo com que você trata os seus pais. Muda a falta de compromisso com a igreja. Ai, pastor, não tenho tempo não. Eu trabalho. Mas se você estiver em cima de uma cama, você vai ter tempo, não vai não? Então não é melhor arrumar um tempo agora? Não é melhor se esforçar agora? Não é melhor fazer as coisas agora? Deus está te dando privilégios. Lá tiveram o privilégio do mar se abrir e de muitas coisas. Hoje você tem o privilégio de ter uma casa, de você ter roupa, de ter um transporte, de ter o que comer todos os dias, de ter saúde. São privilégios que o povo de Israel não tinha, mas você tem. E aí passa o dia todinho de bicicleta, ou então com o passarinho na mão, tchui, 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 tchui. Aí na hora do culto não vem. Passa o dia todinho nas calçadas do povo, aí na hora do culto não vem. Já prestou atenção que tem doença que só aparece na hora do culto? Mas se for filho, o que é teu está guardado, viu? E não vai demorar não. O senhor está me jogando praga, quem? Eu? Eu não, porque se eu vacilar, eu também entro. Eu estou achando até que a batida que eu estou achando que a batida no carro que eu levei foi uma correção de Deus também. Foi não? Tive um prejuízo de R$3.000, quase que eu morro. Ou vocês acham que Deus também não me corrige? É assim que funciona. De Deus ninguém escapa. É do pastor ao cantor, ao crente, ao obreiro, ao porteiro. Se não tiver fazendo as coisas direito, vai para a correção. E glória a Deus que somos corrigidos. Porque somos filhos. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa que estava doente em cima de uma cama. Não vou dizer o nome, que não é, é evangélica de uma igreja, mas não é da nossa. E eu cheguei lá e eu disse: melhor ficar em cima de uma cama, orando, cantando, do que estar por aí fora, dançando forró e gravando vídeo, rebolando no TikTok. Fica aí. Fica aí na cama, para aprender. Tinha privilégio, não valorizou. Agora Deus tira o privilégio. Tinha saúde, não valorizou. Agora Deus tira a saúde. Aí depois que está todo lascado, não presta mais para nada, aí quer fazer as coisas na igreja. Aí não, né? Vamos ficar de pé. Quero convidar os obreiros a se colocarem aqui na frente. Está aberto aí, né? Em 1 Coríntios 10.
Leia de novo quando chegar em casa o capítulo inteiro. Vem pra cá, colega. Vem. Fica aqui. Se as missionárias quiserem ficar aí na nave, pode ficar. Deixa só os macho alfa aqui em cima hoje, que eu tô vendo que vocês estão ocupados aí. Eu tava dizendo o quê agora? Correção, não foi? Eu tô ficando velho, tô ficando esquecido, viu? Daqui a uns 10 anos, que a minha idade é uma, a idade da minha cabeça é outra e da coluna é outra. Então, você vai procurar uma pessoa que está assim do seu lado, aí você vai olhar bem dentro dos olhos dela. Os obreiros também, viu? Não se façam de sonso, não. Olhe pro lado dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: eu não te digo é nada. Pronto, só isso mesmo. Diga nada, nada. Eu quero convidar o presbítero Jardiel a trazer para cá os elementos do pão e do cálice. Quero convidar o presbítero Severino a consagrar o elemento do pão e o presbítero Jardiel a consagrar os elementos do cálice. Amém, queridos? Estende o para cá em nome de Jesus. Senhor Deus de Abraão, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nessa noite de domingo, Deus, eu quero apresentar ao Senhor esse pão que foi feito por mão de homem. Mas nessa noite que eu apresento ao Senhor, que o Senhor venha consagrar, abençoar em nome de Jesus. Venha derramar o teu poder, a tua unção. Que a partir de agora, Deus, em nome de Jesus, esse pão venha passar para ser o corpo do teu filho. E aquele que for, meu Deus, comer, meu Deus, desse pão, que venha, meu Deus, ser curado de todo mal, toda essa enfermidade, em nome de Jesus. E todo mal venha cair por terra essa noite, meu Deus, em nome do teu filho, Jesus Cristo. Somos assim que eu te oro, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, apresentando aqui este suco, representando o Seu sangue, Pai. Deus, eu venho te pedindo para que o Senhor venha consagrar esse suco, que ao ingerir, nós venhamos ser curados de toda doença espiritual, Pai. Deus, e mais uma vez eu te peço, Deus, para que o Senhor venha agora consagrar esse cálice diante de Ti, Pai. Deus, eu te peço para que o Senhor venha colocando reconciliação, comunhão sobre esse cálice, Deus, e que quando cada um ingerir, que venham fazer parte da mesa, Deus, assim como o Senhor falou, e que possamos anunciar o Teu nome até que o Senhor venha. É assim que nós te oramos. O apóstolo Paulo disse que aprendeu de Jesus, que na noite em que ele foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, que representa o sangue da nova e eterna aliança, e ele disse: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aqueles que não vão cear, eu quero pedir que sentem, apenas quem não vai tomar a Santa Ceia, tá bom? Quem pode cear? Qualquer pessoa que congregue em qualquer igreja evangélica, esteja em comunhão com a sua igreja, em comunhão com Deus, essa noite, tá bom? Então quem não vai tomar a ceia,
pode sentar e eu quero convidar a diaconisa Ziane e a diaconisa Marlene a pegarem os elementos do cálice, e o diácono Gabriel e o diácono Carlos a pegarem os elementos do pão, e podem começar a servir em nome de Jesus. O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar e quando a música calar, e quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. E quando a luz se apagar e quando a música calar, e quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, Jesus, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você,
Todos estão com o elemento do pão e do cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 32. Quando Paulo vai falar da ceia, ele vai dizer algo interessante sobre o que nós estávamos meditando agora. Capítulo 11, versículo 32 diz assim: mas nós, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para a ceia, esperai uns pelos outros. Lá no finalzinho do texto da ceia, ele vai dizer: quando você for repreendido, é para que você não seja condenado com o mundo. Então, nesse momento, todos vocês podem comer do corpo e do sangue do Senhor. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. Nesse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Do início, me achego a ti. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar, Senhor, aqui, não nos deixe sem correção. Preferimos o deserto como filhos do que o conforto como bastardo. Aleluia. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Senhor, não nos deixe sem correção, não nos deixe sem disciplina. Nós preferimos o deserto como filho do que o conforto como um bastardo. Oh Senhor, o inferno está cheio de gente nunca corrigida, mas o céu está cheio de filhos tratados. E nós estamos aqui mais um mês diante da tua face, diante da tua glória, diante daquilo que o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor possa ter misericórdia, nos perdoar e nos dar mais uma oportunidade, porque somos teus filhos, fazemos parte da família espiritual de Deus. E nós queremos aqui, Senhor, te suplicar que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos corrigindo, que o Senhor possa nos continuar, aleluia,
nos tratando, para que a gente não deixe nunca de ser tua paternidade sobre nós, para que nós nunca deixamos de ser filhos, Senhor. Senhor da glória, Tu és aquele que conhece o filho pródigo, aquele que é filho, mas está distante. E essa noite o Senhor aprove a Ti corrigir através da palavra, alertar através da palavra, para que no próximo mês nós possamos mudar de ideia, de posição, possamos mudar, Senhor, e estarmos naquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Cada um de nós sabemos qual é a vontade que o Senhor nos colocou, cada um de nós sabemos o que o Senhor nos pede, mas muitas vezes somos negligentes, preferimos o conforto, o comodismo. Mas essa noite nós te suplicamos só uma coisa: satisfaz a nossa alma, é a Tua glória, é a Tua presença, é o Teu nome que preenche a nossa vida. Então, Senhor, recebe a gente como filho e não como bastardo, como quem tem pai, como quem é corrigido. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, nos dá mais uma oportunidade, nos dá mais uma oportunidade. Se para carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço, se há um preço a ser pago para ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa, só uma coisa me satisfaz. É a Tua glória, a Tua glória, Deus, A Tua glória, Deus, a Tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros, e eu te dou os meus ombros, para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros, para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória. mais uma vez, eu te dou os meus ombros. Carregar a Tua glória. A Tua glória vale a pena. Onde eu passar, Manifestar a Tua glória, Deus. porque eu desejo. Aleluia. Corrige, Senhor, corrige. Açoita, Senhor, açoita, para que nós venhamos entender que o caminho é estreito e a porta é estreita. Corrige para que não venhamos ser condenados como o mundo. Em nome de Jesus. Erga suas duas mãos aos céus essa noite e aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: eu não te digo nada. Pai, no nome de Jesus, queremos encerrar mais um culto na Tua presença. Que o Senhor possa levar cada um aqui em casa em segurança. Livra, Senhor, de acidente, livra de problemas que o diabo está montando contra nossas vidas. Livra, Senhor, porque somos Teus filhos. Que o Senhor possa nos guardar, proteger, livrar. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, a igreja diz. Nessa noite tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus.
Ou tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para Jesus? Tem um jovem lá atrás, se tiver, vem aqui para frente. Tem uma pessoa, tem mais alguém nessa noite que quer renovar a aliança e voltar para Jesus? Tem nessa noite alguém que quer entregar a sua vida? Já tem uma pessoa aqui, tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém? Tem mais alguém? A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, recebem também o título de serem chamados filhos. Aleluia! Pode deixar ele aí mesmo onde ele está. Coloca a mão sobre ele, Pai, no nome de Jesus. Queremos orar por esse jovem, Senhor, que nessa noite renova a sua aliança. Nessa noite, Senhor, te suplica ser chamado mais uma vez como filho. Escreve de novo, Senhor, o nome dele no livro da vida. Firma os pés dele com o poder do Espírito Santo. Tira as maus amizades, os maus pensamentos. Tira tudo aquilo que o inimigo estava colocando contra a vida dele, contra a saúde dele. Que ele possa te reconhecer como pai, e que o Senhor possa recebê-lo como filho, e que de aqui em diante o Senhor possa tratá-lo, corrigi-lo, discipliná-lo, de maneira que ele venha se tornar participante do teu reino. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz.